Pense por um momento. Quantas vezes você já sentiu que há algo mais profundo nas relações humanas que ninguém te contou? Algo que parece estar sempre fora de alcance, mas que influencia diretamente como homens e mulheres se conectam? No vídeo de hoje, vamos explorar as 7 verdades que os homens precisam saber sobre as mulheres. E a última é a mais importante de todas, podendo mudar completamente a forma como você enxerga os relacionamentos. Então, fique comigo até o final. Antes de mergulharmos nessas verdades surpreendentes, inscreva-se no canal Além da Rede agora mesmo. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo com um amigo que precisa ouvir essas reflexões. E comente aqui embaixo o que você já percebeu de diferente nos relacionamentos entre homens e mulheres. Eu prometo que o que você vai descobrir aqui pode desafiar tudo o que você achava que sabia sobre o assunto. Vamos começar essa jornada com a primeira verdade. Você está preparado? A primeira verdade que todo homem precisa entender é que mulheres são moldadas por expectativas sociais muito mais do que aparentam. Durante séculos, a narrativa sobre o que uma mulher deveria ser foi ditada por normas culturais e sociais. A Red Pill, na sua abordagem tradicional, muitas vezes assume que todas as mulheres agem com base em instintos biológicos imutáveis. Mas será que isso é tudo? Se refletirmos criticamente, perceberemos que essas normas sociais criaram camadas complexas de comportamento nas mulheres, que muitas vezes vão além do que se pode ver. Por exemplo, as pressões sociais sobre aparência, comportamento e papéis no lar podem influenciar escolhas que não são tão conscientes quanto parecem. Isso significa que uma mulher que aparenta ser independente pode estar, na verdade, lutando para atender a expectativas que a sociedade ainda impõe sobre ela. Então, a pergunta que surge é: estamos realmente enxergando quem elas são, ou apenas o que o mundo projetou nelas? A segunda verdade é tão chocante quanto: a conexão emocional é muitas vezes subestimada pelos homens. Homens costumam priorizar ações e resultados, acreditando que gestos práticos bastam para construir ou manter um relacionamento. No entanto, muitas mulheres priorizam a validação emocional. Não é à toa que tantas vezes ouvimos reclamações sobre falta de atenção ou cuidado. Essas palavras são manifestações de algo mais profundo, a busca por conexão verdadeira. Aqui é importante destacar a diferença de perspectiva. A crítica ao conceito Red Pill, de que ações práticas são suficientes, não reconhece que os relacionamentos femininos frequentemente se sustentam em diálogos e validações emocionais. Isso significa que, para uma mulher, ouvir "estou com você" pode valer mais do que 1000 presentes ou ações bem-intencionadas, mas desconectadas do momento. E agora vem a terceira verdade. O que as mulheres dizem nem sempre é o que elas sentem, mas isso não é manipulação. Essa pode ser uma das maiores frustrações para os homens. Você já ouviu algo como: "Não estou brava", mas percebeu claramente que havia algo errado? A Red Pill tradicional frequentemente interpreta isso como testes ou manipulação. Mas sob uma análise crítica, é possível entender que isso é um reflexo de padrões de comunicação diferentes. Mulheres são socialmente ensinadas a evitar conflitos diretos. Em vez de verbalizar o problema de forma objetiva, muitas vezes elas esperam que o parceiro leia os sinais. Isso não é uma tentativa de enganar, mas sim uma estratégia aprendida ao longo do tempo para evitar confrontos que poderiam escalar. Então, como os homens podem responder a isso? A chave é não assumir que todo silêncio esconde manipulação, mas sim procurar construir um espaço onde a honestidade seja segura e bem-vinda. Essas 3 verdades nos mostram que as relações entre homens e mulheres são muito mais profundas do que suposições baseadas apenas em biologia ou instintos. Mas ainda temos muito mais para desvendar. As próximas verdades prometem ser ainda mais desafiadoras. E lembre-se, a última delas é a mais impactante. Então continue comigo para descobrir o que realmente pode mudar tudo. Se você assistiu até aqui, diga nos comentários o que achou dessas 3 primeiras verdades. Concorda ou discorda delas? Quero saber a sua opinião. Pronto para continuar? Se sim, diga, continue.
e avançaremos para as próximas revelações. Agora que entendemos como expectativas sociais, conexão emocional e padrões de comunicação influenciam as relações, é hora de aprofundarmos ainda mais. Você está preparado para questionar o que sempre foi dito? Lembre-se, tudo o que vamos explorar aqui desafia a visão tradicional e busca despertar um entendimento mais crítico e verdadeiro sobre as mulheres e os relacionamentos. A quarta verdade é poderosa. Mulheres são moldadas por ciclos internos que afetam suas emoções e decisões, mas isso não significa que sejam irracionais. A visão tradicional Red Pill frequentemente reduz as variações emocionais femininas a meros impulsos biológicos. Mas isso é simplista demais. Estudos recentes mostram que o ciclo hormonal, sim, desempenha um papel importante na vida das mulheres, mas não é a única força em ação. Pense nisso. Se reconhecemos que fatores como estresse, pressão social e contexto cultural afetam as escolhas dos homens, por que seria diferente para as mulheres? A verdade é que entender os ciclos hormonais deve ser uma oportunidade para criar empatia, e não para julgar ou desvalorizar suas perspectivas. Isso não é aceitar tudo sem questionar, mas compreender que esses ciclos trazem uma visão única sobre o mundo, algo que, quando bem interpretado, pode enriquecer um relacionamento. E isso nos leva à quinta verdade. Mulheres são profundamente influenciadas pela maneira como interpretam o ambiente ao seu redor, mas o significado que atribuem aos eventos pode ser diferente do que você imagina. O comportamento feminino é, muitas vezes, guiado por uma percepção holística do ambiente. Pequenos detalhes que passam despercebidos para um homem podem carregar um peso significativo para uma mulher. Por exemplo, se ela percebe que você está emocionalmente distante, mesmo sem palavras, isso pode ser interpretado como uma ameaça ao vínculo entre vocês. Isso não significa que ela está sendo paranoica, mas que o cérebro feminino, de maneira geral, evoluiu para interpretar sinais interpessoais com muita sensibilidade. Estudos da psicologia evolutiva mostram que essa habilidade era vital para a sobrevivência em comunidades antigas. Agora, aqui vai o ponto crítico. A visão tradicional Red Pill frequentemente assume que as mulheres interpretam o mundo de forma calculista para manipular. Mas será que isso reflete a realidade? Ou será que estamos ignorando a complexidade do que realmente está acontecendo? As mulheres não buscam manipular. Elas estão tentando compreender. O problema é que, muitas vezes, essa leitura é feita sem uma comunicação clara, levando a mal-entendidos. A sexta verdade é uma das mais importantes. As mulheres buscam parceiros que demonstrem evolução emocional, e não apenas sucesso material. Um dos argumentos mais comuns da Red Pill é que status e recursos financeiros são os únicos fatores que realmente importam para atrair uma mulher. Mas será que isso é verdade? Na prática, embora esses elementos possam chamar a atenção inicialmente, a sustentação de um relacionamento saudável vai muito além disso. As mulheres valorizam a capacidade de um homem de entender suas próprias emoções, de se comunicar de forma honesta e de ser um parceiro que cresce junto com ela. E aqui está o ponto que muitos ignoram. O sucesso material sem evolução emocional pode, na verdade, se tornar um problema. Se um homem usa apenas sua posição social como alicerce para atrair mulheres, ele corre o risco de construir relações superficiais e instáveis. Por outro lado, um homem que demonstra maturidade emocional cria um vínculo que transcende o superficial, tornando o relacionamento muito mais sólido. Antes de seguirmos para a sétima e última verdade, quero saber: você já refletiu sobre esses pontos? Como você vê a importância da evolução emocional em um relacionamento? Compartilhe sua opinião nos comentários. Estamos chegando na verdade final, e ela é a mais transformadora de todas. Ela não apenas desafiará tudo o que você acredita, mas também poderá mudar a forma como você se relaciona com as mulheres daqui para frente. Agora chegamos à sétima verdade, a mais poderosa e transformadora de todas. As mulheres não querem apenas serem amadas. Elas querem ser compreendidas. Parece simples, mas poucos homens realmente entendem o impacto dessa afirmação. Durante séculos, fomos ensinados a acreditar que o amor, por si só, era suficiente para manter um relacionamento. Mas na prática,
O que as mulheres mais desejam é sentir que são vistas, ouvidas e valorizadas em sua individualidade. Pense nisso. Quantas vezes um relacionamento acaba porque uma ou ambas as partes dizem: "Não me sinto compreendido"? Isso acontece porque o amor sem compreensão é como construir uma casa sem fundação. Ele pode parecer bonito por fora, mas desmorona ao menor sinal de tempestade. Para os homens, compreender não significa concordar com tudo ou abdicar de suas próprias perspectivas. Significa criar um espaço onde a mulher sinta que pode ser ela mesma, sem julgamentos ou expectativas irreais. Quando uma mulher se sente compreendida, ela naturalmente se torna mais aberta, confiável e disposta a construir algo verdadeiro ao seu lado. Isso nos leva a uma pergunta essencial: por que tantas vezes os homens falham em compreender as mulheres? A resposta está no que a crítica à Red Pill tradicional revela. A visão convencional frequentemente reduz as mulheres a arquétipos fixos: a hipergâmica, a manipuladora ou a emotiva irracional. Embora essas generalizações possam parecer úteis em um primeiro momento, elas ignoram a complexidade e a individualidade de cada mulher. Se acreditarmos apenas nesses estereótipos, nunca conseguiremos enxergar a mulher como um ser humano completo, com suas próprias experiências, medos e aspirações. O desafio aqui é ir além da superfície e desenvolver a empatia necessária para entender quem ela realmente é. Para ilustrar, considere um exemplo prático. Imagine uma situação em que sua parceira está frustrada com algo no trabalho. A resposta típica de muitos homens é tentar resolver o problema diretamente, oferecendo conselhos ou soluções práticas. Mas muitas vezes, o que ela realmente precisa é de um espaço para expressar seus sentimentos. Ela quer ser ouvida, não consertada. Esse tipo de compreensão requer paciência e disposição para ouvir sem tentar impor respostas imediatas. Como o psicólogo John Gottman explica em seus estudos sobre relacionamentos bem-sucedidos, a chave para criar um vínculo duradouro está em pequenas ações diárias de empatia e validação. Agora, voltando à questão da crítica à Red Pill, precisamos refletir sobre como essas ideias impactam os homens. Ao focar apenas em estratégias de poder ou controle nos relacionamentos, a Red Pill tradicional muitas vezes afasta os homens da verdadeira conexão que as mulheres procuram. Em vez de fortalecer os relacionamentos, ela cria barreiras emocionais e desconfiança. Portanto, a verdadeira força de um homem não está em dominar ou controlar, mas em ser um parceiro emocionalmente maduro e presente. Isso não significa abdicar de sua própria identidade, mas integrar força e vulnerabilidade de forma equilibrada. A pergunta que fica é: como podemos aplicar essas verdades no dia a dia? A resposta está na prática constante. Comece ouvindo mais do que falando. Pergunte a si mesmo: estou realmente entendendo o que ela está dizendo? Ou estou apenas projetando minhas próprias suposições? Este pequeno ajuste na perspectiva pode transformar completamente a maneira como você se relaciona com as mulheres. Mas ainda não terminamos. Até agora, exploramos como expectativas sociais, conexão emocional, comunicação, ciclos internos, interpretação do ambiente, evolução emocional e a busca por compreensão moldam as relações. Porém, há algo mais profundo que precisamos abordar. Essa verdade final nos conduz a um ponto crucial. Como os homens podem crescer com essas reflexões? A jornada que você iniciou ao assistir este vídeo não termina aqui. Ela é apenas o começo de uma transformação mais ampla na forma como você vê a si mesmo e os relacionamentos. Se você assistiu até aqui, deixe um comentário dizendo: "Eu escolho compreender antes de julgar". Sua opinião é muito importante, e quero saber como essas ideias ressoam para você. Chegamos ao momento de amarrar todas essas verdades e refletir sobre como elas podem impactar não apenas seus relacionamentos, mas a sua visão de mundo. Até agora, exploramos como a compreensão profunda das mulheres desafia a visão simplista promovida por abordagens tradicionais. Agora vamos dar um passo além e falar sobre como essas revelações podem transformar você em um homem mais consciente, equilibrado e preparado para construir conexões genuínas. Imagine como seria um relacionamento onde você não apenas ama,
mas também entende quem está ao seu lado. Essa é a chave para um vínculo real e duradouro. No entanto, essa jornada de transformação começa dentro de você. Uma das maiores falhas da Red Pill tradicional é que ela foca excessivamente no comportamento das mulheres, muitas vezes ignorando o papel do homem em construir um relacionamento saudável. É fácil culpar fatores externos ou projetar todos os problemas nos outros, mas a verdade é que o primeiro passo para mudanças reais é olhar para dentro. Então pergunte-se: o quanto você tem se preparado para ser o tipo de homem que atrai, compreende e mantém uma mulher de qualidade? A resposta está em desenvolver qualidades como autoconhecimento, maturidade emocional e empatia. Vamos explorar isso mais a fundo. Autoconhecimento significa reconhecer suas próprias necessidades, medos e limitações. Muitas vezes, os homens evitam essa introspecção porque foram ensinados que vulnerabilidade é sinônimo de fraqueza. No entanto, como o autor Brené Brown destaca em seus estudos, a vulnerabilidade é, na verdade, a fonte de toda a coragem. É quando você admite suas imperfeições que se torna verdadeiramente forte. Maturidade emocional é outro pilar fundamental. Em vez de reagir impulsivamente ou se fechar diante de conflitos, um homem maduro emocionalmente busca entender o que está realmente acontecendo. Ele não teme conversar sobre sentimentos ou assumir responsabilidades quando erra. Isso não apenas fortalece os relacionamentos, mas também demonstra um nível de confiança que atrai respeito e admiração. Por fim, empatia. Como vimos ao longo deste vídeo, as mulheres desejam ser compreendidas. A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, de ouvir sem julgar e de reconhecer que cada pessoa tem uma história única. Essa habilidade é como uma ponte que conecta duas almas, permitindo que um relacionamento floresça, mesmo em meio aos desafios. Agora você pode estar se perguntando: mas como colocar tudo isso em prática? A resposta está nos pequenos passos. Não tente mudar tudo de uma vez. Comece ajustando suas atitudes diárias. Reserve momentos para ouvir com atenção, valide os sentimentos da sua parceira e mostre que você está presente de corpo e alma. Com o tempo, esses gestos se transformarão em hábitos, e você verá a diferença que isso fará nos seus relacionamentos. Além disso, lembre-se de que nenhum relacionamento é perfeito. Haverá momentos de desacordo e dificuldade, mas o que realmente importa é como vocês lidam com essas situações juntos. Em vez de evitar ou alimentar conflitos, busque soluções que fortaleçam a conexão entre vocês. E, finalmente, aqui vai a grande verdade que conecta todas as outras. Os relacionamentos não são sobre controle, e sim sobre parceria. A ideia de controlar ou manipular alguém é ilusória e contraproducente. O verdadeiro poder está em criar uma dinâmica onde ambos possam crescer juntos, respeitando as individualidades e construindo algo que seja maior do que vocês dois. Se você chegou até aqui, parabéns. Você não apenas assistiu a um vídeo, você deu o primeiro passo em uma jornada de transformação pessoal. Essa é a base para se tornar um homem mais consciente, mais equilibrado e mais preparado para criar relacionamentos autênticos e significativos. Antes de finalizar, quero saber: qual das 7 verdades mais impactou você? Deixe seu comentário e compartilhe suas reflexões. Sua participação é essencial para continuarmos construindo essa comunidade de homens que buscam crescer e compreender mais profundamente. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal Além da Red, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essas verdades. E não se esqueça de conferir os vídeos recomendados na tela final. Eles vão aprofundar ainda mais essa conversa e trazer novas perspectivas sobre a análise crítica da Red Pill. Lembre-se, você tem o poder de transformar não apenas seus relacionamentos, mas toda a sua visão de mundo. E tudo começa com um simples passo: compreender antes de julgar. Vamos juntos nessa jornada? Nos vemos no próximo vídeo.